no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Às 11h28 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, e junto recebendo também a médica ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, doutora Célia Regina da Silva. Pois é, hoje daremos início a uma série de 3 programas do Rádio Serviço Saúde sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Então, bom dia, doutor Silvio, bom dia, doutora Célia. Bom dia, Helena, aquele beijo para a família Tupi, agradecendo mais uma vez minha amiga, eu diria que irmã por adoção, Célia Regina, professora lá da FRJ. E para falar de um assunto que tem, eu diria, causado uma imensa preocupação na comunidade médica, por conta do aumento do número de casos. E eu entendo que falar sobre doenças sexualmente transmissíveis no nosso serviço de saúde, e já que a função desse programa, que você, de forma tão, eu diria, bondosa, permite que a gente venha aqui, é orientar a família Tupi. Certo. E não caberia num programa falar de todas as DSTs, razão pela qual, Heleno, você me autorizou, e eu te agradeço mais uma vez de público, dividir em 3 programas. Certo. Vamos começar pela sífilis, pelo aumento do número de casos, mas antes, mandando um beijo para a filhota do Alex, lá do CREMERGE. Ele me pediu semana passada, doutor Silvio, Alex da Lajota, né? Aquele churrasqueiro medonho, e que nos trata assim com um carinho imenso. Você sabe que ele é uma figura muito engraçada lá no CREMERGE, porque eu, presidente, iria de camisa do Fluminense. Aí entrou o Walter Palles, ele, claro, assumiu a camisa do Flamengo. Agora com o Clóvis de Munhoz, pergunta qual é a camisa que ele anda. Vasco! Olha, assinada pelo Roberto Dinamite. O Alex é uma figura impagável. Ô, 71, Alex, beijo pra tua filha, muita saúde, felicidades, obrigado pelo carinho de todos os dias. E vamos começar a falar de sífilis. Antes, bom dia da doutora Célia, né? Bom dia, Heleno, bom dia, Silvio, um amigo e irmão que a vida me deu. Bom dia, Regina, e bom dia, família Tupi. E hoje eu prometi também que eu ia mandar um bom dia para o Ari, que é um porteiro muito querido do prédio onde eu moro. Perfeito. Vamos começar então falando sobre sífilis, doutora. Falar sobre doença sexualmente transmissível, hoje nós chamamos não de DST, mas sim de IST. São infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, o contágio principal ocorre justamente pelo contato sexual, por via oral, vaginal ou anal. Então, nós temos várias doenças passíveis de ocorrerem, tanto no homem como na mulher, e que podem ter consequências muito graves. E o pior, está aumentando, e aumentando muito, não só no Brasil, mas no mundo. Pois é, a gente vai começar nesse primeiro domingo da série falando sobre sífilis. Mas olha, aguardem, a gente vai falar sobre o HIV, a AIDS. Falaremos também sobre o HPV, que é uma causa importante de câncer do colo, no qual a doutora Célia é uma autoridade. Falar rapidamente sobre as gonococcemias, a velha blenorragia, Madame Gonô, bem conhecida. E sobre herpes a gente já comentou aqui recentemente, vamos passar batidos. Certo. Então o próximo programa vai ser sobre AIDS e o último sobre HPV, câncer de colo uterino e blenorragia, uretrite gonocócica. A sífilis, como a Célia falou, é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Você sabe como começa a encrenca, Helena e família Tupi? A fase inicial da sífilis é uma ferida, uma úlcera, como a gente chama. Tem um aspecto feio, o aspecto não é bonito dessa ferida não, porque no fundo dela é meio sujo. Só que ela é totalmente indolor. Imagina uma ferida que não doa, é o caso da sífilis. E isso cria problema, eu diria que sobretudo no sexo mais forte, que são elas. Por quê? Porque essa ferida pode estar entre os pelos pubianos, ela pode estar na parte interna da vagina, na região da vulva, no colo do útero. A mulher não identifica a lesão porque ela não dói, não purga, não tem aqueles corrimentos, aquela leucorreia.
é uma ferida que está ali, veja bem, tanto no homem quanto na mulher, mesmo sem tratamento, após alguns dias a ferida desaparece, dando uma pseudo-impressão de cura. Lê do engano, a bactéria continua lá no organismo daquela pessoa se multiplicando. Então, essa fase da úlcera indolor, que eventualmente, para a sorte do indivíduo, pode dar uma íngua na virilha, e às vezes por conta dessa íngua que dói um pouco, o indivíduo procura médico, e o médico esperto, oba, pode ser uma IST, vai pedir os exames que podem permitir o diagnóstico. Se bem que na fase primária o diagnóstico sorológico às vezes é difícil. A gente consegue fazer o diagnóstico quando, identificando a ferida, colhemos material e mandamos para o laboratório, onde vai ser identificada a bactéria, o Treponema pallidum, que é fácil de ser identificado. Pelos exames sorológicos, o organismo demora um pouco de tempo para produzir anticorpos contra a bactéria, e às vezes você faz um exame que dá negativo, é um falso negativo. O que pode dar a sensação de que o indivíduo não tem nada, aquela íngua vai desaparecer, e desaparece, tanto quanto a ferida, depois de algum tempo. Passadas algumas semanas, podem começar a surgir umas lesões um pouco elevadas no corpo. Olha, eu aprendi isso com o meu saudoso professor da DIP lá da FRJ. Ele fala: Silvio, lesão na palma da mão e na planta do pé só tem uma doença que causa, a luz, como também é conhecida a sífilis. É a sífilis secundária. Olha, essa lesão, ela transmite o treponema, sabia? Você tocar na mão, cumprimentar a pessoa, você pode pegar o treponema no próprio contato manual. É uma fase altamente infectante. E aí, veja bem, eu já estou na forma secundária, né, Célia? Sim. E aí, como é que a gente faz com esse indivíduo que aparece assim? Como você bem colocou, a primeira lesão, que é aquela lesão única, ulcerada e indolor, e que rapidamente cura, mesmo sem tratamento, passa despercebido. Então, muitas vezes, a pessoa não valoriza, não atribui ao contato sexual suspeito sem uso de camisinha, e semanas depois, 4 a 10 semanas depois desse aparecimento da úlcera e até a cura dessa úlcera, ela manifesta essas lesões pelo corpo. E como você bem disse, atenção, porque sífilis, as lesões aparecem na palma da mão e na sola do pé. E aí nós podemos ter o diagnóstico, tanto clínico como podemos ter o diagnóstico laboratorial. Sim, na fase secundária já tem anticorpo, de tal maneira que o médico, o ginecologista, o urologista, o clínico geral, né? Ele identifica essas lesões, ele pede os exames sorológicos. Mas olha, eu trabalhei, eu sempre repito isso, que é com muito orgulho, eu aprendi muita medicina na emergência. Pegávamos um paciente ou uma paciente com essas lesões, amigo, você sabe quando que eu esperava pelo exame sorológico? Nunca. Eu tratava de imediato. E outra coisa, ao tratar, fica a recomendação, depois de aplicar, eu vou falar de tratamento depois, mas rapidamente, a penicilina que a gente faz é a melhor forma de tratar, né, Célia? A gente deixa o paciente sob observação 2 horas. Você sabe por quê? Não. Porque existe uma reação chamada Herxheimer. Tô certo, Célia? Sim. Essa reação de Herxheimer parece que o indivíduo vai morrer. Mentira, não morre não. Mas dá uns calafrios. Por quê? A destruição do treponema pela bactéria. E convém o paciente estar no hospital, porque na rua ele acha que vai morrer, é um desespero. Às vezes a reação não ocorre, que não quer dizer que o tratamento não tenha sido bem feito ou eficaz. Mas quando ocorre, o ideal é que ele fique no hospital, você bota um sorinho, observa mais 2 horas e libera ele para casa sem maior problema. Mas tem que tratar, tem que ficar 2 horas de observação, depois libera para casa. Mas trata dentro do hospital de imediato, mesmo sem o exame sorológico, que você até pode pedir depois, para quem diz assim, tá vendo como eu estava certo? Eu digo que é a vaidade do médico, porque não precisa de diagnóstico não. Sim. Célia, mas vamos supor que tenha passado despercebido, e a gente lá no CREMERGE, na nossa vida, a gente anda muito preocupado, né, com uma questão que é a qualidade das faculdades de medicina, e estamos vendo, infelizmente, colegas que não têm a expertise que há 30, 40 anos nós tínhamos. E eventualmente vamos supor que no ufa-ufa das UPAs, um paciente com esse quadro passe desapercebido e não seja tratado. O que pode acontecer com esse indivíduo? As lesões vão desaparecer tanto quanto a primária, não é verdade? Sem dúvida. No caso da mulher, quando ela vai fazer sua avaliação periódica, né, do preventivo, ginecológico, ou até durante o pré-natal, é a grande porta
de possibilidade que ela tem para o exame, o teste rápido. E esse teste rápido é de grande valia. Por quê? A partir do momento que você detecta, você tem oportunidade de chamar o parceiro dessa mulher e tratar o casal. Isso é importante. A Célia tocou, eu diria que no nervo da ferida. Não adianta tratar o paciente. Você deve, inclusive, orientar o homem ou a mulher. Olha, os contatos dos últimos 3 meses. Sim. Você tem que entrar em contato porque ela precisa se tratar também. Então o cara tem que fazer o inventário nos últimos 3 meses, com quem saiu, deixou de sair, e evidentemente para evitar e quebrar a cadeia de transmissão, né, Célia? Sem dúvida. Então, você tocou num ponto fundamental, que é a multiplicidade de parceiros. Nada contra, porém, há de se ter o cuidado de alertar esse parceiro, essa pessoa, no sentido de também procurar o tratamento. Que o grande risco é exatamente esse ciclo que se faz e a multiplicidade de transmissão que pode ocorrer a partir daí. Muitas vezes a mulher inicia, por exemplo, um pré-natal, tem a sua sífilis detectada, só que hoje ela já está com um novo parceiro e não aquele pai da criança ali atrás, 2 meses atrás, e ele pode ter sido exatamente quem a contaminou. Exato. E é fundamental que interrompa essa cadeia. O tratamento deve ser um tratamento correto. Uma vez na unidade de assistência básica, fazer o tratamento completo, principalmente quando a sífilis ela é detectada nesse segundo estágio que falamos, das lesões. Nós devemos fazer 3 semanas de tratamento. E isso requer a periodicidade da ida no posto para fazer. O tratamento interrompido tem consequências sérias, que é a sífilis terciária, que Silvio vai comentar um pouquinho. Vou comentar, mas antes eu vou passar a palavra para o Heleno, que está com uma pergunta. Uma pergunta que chegou aqui de ouvinte. A sífilis congênita, doutor, é verdade que tem aumentado o número de casos? Muitíssimo. E o triste, sabe o que é, Helena? É que muitas vezes essa mulher está em pré-natal, vai às 7 consultas de pré-natal e a criança nasce com sífilis congênita. Mas sobre ela você vai falar assim que eu falar da forma terciária. Então, diga. Porque, na verdade, veja bem, a sífilis é uma doença que tem 4 fases. A fase primária, que é essa que eu falei do início, quando aparece a úlcera indolor, eventualmente com uma íngua na virilha. A fase secundária, essas lesões cutâneas. Aí entra numa fase que a gente chama de latente, que é quando a doença não tem qualquer manifestação clínica, porém, se a pessoa fizer o teste sorológico, vai dar positivo e tem que tratar. Precisa tratar, não tem nenhum sintoma, mas a bactéria está lá. É fundamental tratar. Se for diagnosticada até o 1º ano da infecção, latente precoce. Mais de 1 ano, é latente tardia. Se não foi feito o exame de diagnóstico da sífilis, pode, depois de alguns meses, até 30, 40 anos, surgir a sífilis terciária. E aí eu tenho 3 formas de apresentação clínica, chamadas gomas sifilíticas, onde eu tenho umas úlceras inflamatórias que acometem os ossos, podem acometer outros órgãos do corpo humano, o coração, e com consequências extremamente graves. Vocês da família Tupi podem fazer uma ideia. Eu tenho a sífilis cardiovascular, onde a aorta é o vaso sanguíneo mais afetado, provocando uma dilatação da aorta, que a gente chama de aneurisma, e eventualmente com uma lesão da válvula aórtica, levando a uma insuficiência aórtica grave, que pode levar à morte também. E por último, mas não menos importante, o acometimento do sistema nervoso central pela sífilis, que é chamada de neurosífilis. E aí eu tenho uma variedade enorme de manifestações. É praticamente o estudo todo da neurologia, porque vai desde quadros que imitam um AVC, até quadros de paresia espástica, todo contraído, alterações comportamentais, alterações de memória, enfim, uma tragédia que também pode levar à morte. Então a sífilis é uma doença tão fácil de ser diagnosticada, tão fácil de ser tratada, mas que pode matar. E o que também nos preocupa por demais, e razão pela qual fiz questão de convidar a Célia para vir, e ela imediatamente se dispôs a vir. Sífilis congênita, está aumentando o número de casos. É a chamada transmissão vertical, da gestante para o feto. Fala um pouco sobre a sífilis congênita, como diagnosticar, como tratar e o que causa na criança. A sífilis congênita, nós temos que fazer o diagnóstico no pré-natal.
No primeiro trimestre é o ideal, mas essa mulher deve fazer o exame também no segundo trimestre da gestação, terceiro trimestre, no momento da internação para o parto, e a criança deve ser avaliada caso a mãe tenha o diagnóstico de sífilis durante o pré-natal, seja em que momento for, que o tratamento pode não ter surtido efeito. Por que eu comento isso? Quando o tratamento é feito no primeiro trimestre, a chance é muito grande de não acometer a criança. A partir do 6º mês de gestação, o risco é muito maior de que a criança já tenha os acometimentos, que são muito desagradáveis e de risco, inclusive, levando até o óbito fetal. Então, nós podemos ter malformação congênita óssea, cegueira, alteração auditiva, podemos ter alterações cardiovasculares, podemos ter alterações neurológicas, e essa criança terá que passar por exames assim que nascer, tanto sanguíneo como punção lombar, para ver se tem a neurosífilis, para ver se tem outros acometimentos, e o tratamento é mais prolongado, até ter o acompanhamento mostrando que não tem mais a doença circulante. Falar dessa sífilis congênita é muito importante, porque nós temos a oportunidade de intervir durante o pré-natal. O pré-natal bem feito, o tratamento bem controlado é passível de cura, é uma doença que tem cura. Então, o recado é: não deixem de fazer seu pré-natal. Sem dúvida. Não deixem de pedir os exames. Cobrem do local que você está sendo assistido que seja feito o exame para pesquisa de sífilis e o tratamento correto, até você ver que os níveis, a titulação vai diminuindo até você ficar curada. Eu tenho uma tristeza muito grande em relação ao acontecimento com o motorista de táxi amigo, há muitos anos atrás, que ele veio lá do Nordeste com o diagnóstico de sífilis terciária. Nós conseguimos a internação dele no Hospital Universitário do Fundão. No dia que ele internou, a alegria era tamanha, ele tinha aneurisma causado pela sífilis terciária. Ele estava tão feliz, na maca, indo para a enfermaria, ele teve um acesso de tosse. O aneurisma rompeu e ele morreu antes de entrar no elevador. Então, isso foi muito triste e é isso que nós estamos querendo evitar. Por favor, cuidado, usem camisinha. É a prevenção. O sexo é muito bom, porém, há de se ter responsabilidade consigo próprio ou com o outro que você se relaciona. Sério, eu não vejo mais o que acrescentar depois do teu discurso aí, inclusive falando da prevenção. O uso do preservativo é mandatório. Eu costumo brincar, né? Quem vê cara não vê coração. Não se trata do aspecto da higiene. É uma doença que a pessoa pode ter, não ter tido como diagnosticar e está oculta e vai passar, evidentemente, para o parceiro sem o menor dolo, sem a menor intenção. Isso acontece. Ninguém pode ser responsabilizado por isso, mas cuidem-se. Esse é o recado do Serviço de Saúde de hoje, já aguardando falar sobre HIV na semana que vem. Ok, maravilha. Doutor Silvio Provenzano, muito obrigado pela participação. Bom domingo, boa semana. Doutora Célia, obrigado também, minha querida amiga. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, é um prazer estar aqui, Heleno, com vocês, com a família Tupi. Um beijo, Silvio, um beijo, Heleno, Regina e a família Tupi. Beijão. Tchau, gente. 11h46. Show